Olá pessoal, sejam bem-vindos. A relação mais importante da trigonometria, a chamada relação fundamental da trigonometria. Ela pode ser mostrada pelo teorema de Pitágoras. Veja lá. O seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quem é x? É um ângulo em graus ou é um arco em radianos. Tá certo? Por quê? Porque, veja bem, aqui eu tenho um ângulo x, um ângulo central x, ele descreve um arco x. O arco é dado em radiano porque a medida dele é relativa ao raio do ciclo trigonométrico, que é 1, uma unidade. Então, veja, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é 1, um cateto é o cosseno de x, o outro cateto é o seno de x, porque observa que esse segmento é o quê? É o seno de x. Então, como é que fica? Cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado igual a 1 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esta relação, essa identidade, a relação fundamental, se for dado o seno, você acha o cosseno. Se for dado o cosseno, você acha o seno. E com o seno e o cosseno, você encontra tangente, cotangente, secante e cossecante, que são as outras funções trigonométricas, tá? Veja aí, dessa relação, o que acontece se eu isolar seno ao quadrado de x, passar cosseno para o segundo membro? Vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, não é? E o cosseno, a mesma coisa, 1 menos o seno ao quadrado. Então, isso aqui, ó, veja aí. Essas duas relações, elas vêm da relação fundamental. Quer dizer que o seno de x é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Porque eu tirei o quadrado aqui, ó, então raiz quadrada. Por que mais ou menos? Por quê? Veja lá. Se o arco está no primeiro e segundo quadrantes, o seno é positivo. Se o arco está no terceiro e quarto quadrantes, o seno é negativo, para baixo de zero. Tá certo? E o cosseno? O cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Mais ou menos porque, veja no ciclo, cosseno, né? Eixo dos cossenos. Ó, se o arco está no primeiro quadrante e quarto, cosseno positivo. Se o arco está no segundo quadrante e terceiro, cosseno negativo. Por isso que é mais ou menos, né? Raiz quadrada dá. Então, essas duas relações vêm de onde? Da relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Não é legal? Agora, veja. Não é só aquela relação fundamental que é igual a 1, não. Essas aí, fazendo uma manipulaçãozinha simples, todas são iguais a 1. Aqui é para calcular o cosseno de 2θ dado o seno de θ, ou vice-versa. Aqui é para calcular cosseno de 2θ dado cosseno de θ. Também vice-versa, né? Se é dado um, calcula o outro. Essa relação, a secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ também é igual a 1. Se for dada a secante, calcula a tangente e vice-versa. E aqui a cossecante ao quadrado de θ menos cotangente ao quadrado de θ igual a 1. Então, observa que todas essas identidades são iguais a 1. Por que elas são chamadas identidades? Porque elas são verdadeiras para todos os ângulos, né, que estão nestas funções. Função seno, cosseno, função tangente, cotangente, secante, cossecante. São as 6 funções trigonométricas, né? Importante, não se esqueça, eu escrevi aí, ó, na margem, não se esqueça. A tangente de θ é seno de θ dividido por cosseno de θ. É seno dividido por cosseno. Como existe cosseno no denominador, ele não pode ser zero. Quais são os arcos ou ângulos que fazem o cosseno ser zero? Zerar o denominador. 90 graus. Cosseno de 90, né? É zero. E 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 também é zero. E os côngruos com eles, coisa é. O que quer dizer isso? Todos os arcos cuja extremidade coincide exatamente com o π sobre 2, 3π sobre 2.
Lembrando que π sobre 2 é 90 graus, 3π sobre 2 é 270 graus, 3 vezes 90. Cotangente é o inverso da tangente, é o cosseno dividido pelo seno. Que arcos fazem o seno ser zero? Vão zerar o seno. É 0 grau e π. E os côngruos com eles. A secante é o inverso do cosseno. Então a mesma coisa lá da tangente. Ó. Tem que ser diferente π sobre 2, 3π sobre 2 e os côngruos. E a cossecante é o inverso do seno. Então a mesma coisa com a cotangente. Ó. O θ tem que ser diferente de zero, diferente de π e dos côngruos com eles. Né? Tá certo? Importante notar. Se tangente é o inverso da cotangente, cotangente é o inverso da tangente. Evidente. Se 2 é inverso de meio, meio tem que ser inverso de 2. É mão dupla, né? A secante é o inverso do cosseno. O cosseno é o inverso da secante. A cossecante é o inverso do seno. O seno é o inverso da cossecante. Claro. Tá certo? Não é legal? Então é isso. Próxima aula nós vamos verificar essas relações. Ou seja, vamos ver se elas são verdadeiras. Então, começando da primeira, na próxima aula, 2 seno ao quadrado de θ mais cosseno de 2θ, será que é igual a 1? Então, nós vamos resolver isso aqui para ver se dá 1, essas 4 aí, tá? Elas são relações conhecidas, mas não são dadas dessa forma. Elas são igual aqui, ó, cosseno de 2θ, é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Se eu passar o 2 seno ao quadrado de θ para o segundo membro, fica cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Eu coloquei assim para você verificar que, além da relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, essas 4 aí também, todas elas, o resultado é 1. Tá bom? Aqui não tem nenhuma restrição. Θ pode ser qualquer ângulo, pode ser qualquer arco. Aqui é que tem restrições, porque são frações, então o denominador não pode ser zero. Tem que excluir os arcos cujo seno e cosseno vão ficar iguais a zero. Então é isso. Boa sorte. Um abraço. Tchau, tchau.